nós vamos fazer uma revisão de equação do segundo grau. A definição de equação do segundo grau é a equação do segundo grau com uma incógnita x, que pode ser escrita da seguinte maneira: ax² mais bx mais c igual a zero, em que a e b são números reais e a diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos de equações do segundo grau. Essa é uma equação do segundo grau completa, pois ela tem os termos em x² em x e o termo independente. Outro exemplo seria 3x² menos 1 igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau incompleta. Não tem o termo em x. Para completá-la, fica 3x² mais b. No lugar do b, a gente põe zero, mais 0x menos 1 igual a zero. A terceira é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo c. A mesma coisa, quando você quer completar um desses termos, você coloca o zero, menos x² mais 3x mais c igual a zero. Essa é uma outra equação onde os termos b e c são zero. Então, ela completa ficaria x² mais 0x mais 0 igual a zero. Vamos identificar os seus coeficientes numéricos, ou seja, o a, o b e o c. O a é 2, ele acompanha o x². O b é 3, ele acompanha o x. E o c, o termo independente, 1. Na segunda equação, nós temos que o a é 3, o b é 0 e o c é menos 1. No terceiro exemplo, nós temos que não tem nenhum número aparentemente acompanhando o x². Então, é o menos 1 que está ali. Mais 3, que é o b, e o c é 0. Na terceira, depois de completar a equação, nós temos que o a é 1, o b é 0 e o c é 0. Eu não posso retirar os coeficientes numéricos sem completar a equação? Pode, desde que você não esqueça que eles são zeros. Calcular as raízes da equação do segundo grau. Nós temos a fórmula de Bhaskara, que resolve qualquer equação do segundo grau, completa ou incompleta. Por que nós vimos primeiro as incompletas? Porque é uma forma mais rápida de ser resolvida. A fórmula de Bhaskara é uma fórmula longa. Então, os casos por meio de fatoração simplifica o cálculo. Nós vamos ter, para resolver a equação do segundo grau, elas têm que estar na sua forma reduzida. Ou seja, um só termo em x², um só termo em x e um termo independente. E o segundo membro tem que ser 0. Aí nós usamos a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. Ou a gente pode dividir essa fórmula em duas partes. Aqui dentro do radical, nós temos essa expressão que nós vamos chamar de delta. Delta é esse triângulo, que é uma letra grega. Nós vamos chamá-los de b² menos 4ac. Que se o resultado dessa expressão for um número negativo, para a segunda parte, porque não existe raiz quadrada de
mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Esse delta também é chamado de discriminante da equação. Ou seja, ele nos diz quantas raízes tem a equação do segundo grau. Se são duas, se são uma, ou se não tem solução. Vamos resolver a equação x² menos x menos 30 igual a zero, utilizando a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. É a mesma coisa. Então, ela está na sua forma reduzida. Vamos identificar os coeficientes numéricos. A é quem acompanha o x², é 1. B é quem acompanha o x, menos 1. E C, o termo independente, 30 negativo. Não memorize como sendo o A primeiro termo, o B segundo e o C terceiro, porque essa equação pode estar desorganizada, fora de ordem. Aí nós vamos calcular quem? O delta, que é delta igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Aí substituindo os valores de A, B e C na fórmula do delta. Então vai ficar no lugar do B menos 1². Lembre-se, toda vez que substituir o B por um valor, coloque-o entre parênteses. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 30 negativo. Novamente, números negativos são colocados entre parênteses para não misturar as operações, os sinais das operações. Ora, todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, menos 1² é 1. Agora, na multiplicação aqui, olha, o 4, 1 e o 30 negativo, existe o sinal de multiplicação entre eles. Na multiplicação, se eu tenho 2 sinais negativos, o resultado é positivo. Aí eu multiplico só os números. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 30, 120. Portanto, delta dá 121. Agora, nós vamos usar a continuação da fórmula resolutiva. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Aí, substituindo o B, o delta e o A pelos seus respectivos valores. Esse primeiro menos que vocês estão vendo aqui é quem? É o menos da fórmula. Entre parênteses, o valor de B, que é menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de 121. Dividido por 2 vezes 1. Fazendo os cálculos, obtemos menos da fórmula vezes menos 1, mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de 121, 11. 2 vezes 1, 2. Por que é mesmo a raiz quadrada de 121? 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Aí, gente, não existe essa operação aqui, olha, mais ou menos. Isso é só uma notação, para que a gente, uma notação simplificada. Para a gente efetuar as operações, eu tenho que dividir essa expressão em duas. Uma com sinal positivo, a outra com sinal negativo. Então, a primeira fica assim, ó. 1 mais 11 sobre 2. É a raiz, é a solução da equação.
A gente está chamando de x' porque a gente vai encontrar dois valores diferentes. Ou a outra, vamos chamar de x duas linhas. Está observando que entre 1 e o 11 agora está com sinal menos? Dividido por 2. São dois valores distintos, tá? Porque aqui o delta deu positivo. Toda vez que o delta dá maior do que zero, a gente tem duas raízes. Vamos fazer o cálculo do x'. É igual a 12 dividido por 2. X' é igual a 6. E o x duas linhas? O 1 menos 10, 1 menos 11 dá menos 10, dividido por 2 dá menos 5. Então, as soluções, as raízes dessa equação são x' igual a 6 ou x duas linhas igual a menos 5. Agora a gente vai resolver algumas equações completas utilizando a fórmula de Bhaskara. A primeira é uma equação completa, reduzida, porque está igualada a zero. E apareceu a incógnita com os expoentes 2, 1 e 0, né? Que não aparece, não, no último não tem. Retirando os coeficientes, o A, que acompanha o x ao quadrado, é 1, o B é 14 e o C é 49. Calculando o delta, substituindo as letras pelos seus respectivos valores. No lugar do B, eu vou pôr 14 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 49. Fazendo os cálculos, ficará 196 menos 196. Delta igual a 0. Agora, vamos calcular as raízes. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vamos substituir as letras pelos seus respectivos valores. Então, vai ficar menos da fórmula, o b é 14, mais ou menos raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes 1. Mas existe a raiz quadrada de 0? Sim. Só não existe a raiz quadrada quando a gente tem um número negativo. X é igual a menos 14 mais ou menos 0 dividido por 2. Ora, somar 2, somar com 0 ou subtrair 0 não faz diferença. Então, nesse caso, a gente tem uma única raiz. Ou a gente fala duas raízes reais e iguais. Vai ficar menos 14 dividido por 2, que dá 7 negativo. Tá? Um outro exemplo. Essa também é uma equação de segundo grau completa, em forma reduzida, porque a equação está igualada a 0. Retirando os coeficientes numéricos, A igual a menos 5, B igual a 12 e C igual a menos 14. Calculando o delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Por que toda hora eu estou escrevendo a fórmula? Porque é uma forma da gente memorizar essa fórmula. Quanto mais você escreve, mais fácil ela vai ficar, você vai memorizá-la. Substituindo o B, o A e o C pelos seus respectivos valores. O B é 12 ao quadrado,
menos 4 vezes menos 5 vezes menos 14. 144. Agora, observe que a gente tem 3 sinais negativos. Então, é um número ímpar. Então, o resultado vai ser negativo. Ou seja, se você fizer menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, nós vamos ter menos 280. Sinais diferentes eu conservo do maior módulo e subtraio. Ora, o maior módulo é 280, e o sinal dele é negativo. Então, vai ficar 280 menos 144, 36 negativo. Está vendo? O delta aqui deu menor do que zero, deu negativo. Então, não existe a raiz quadrada de um número negativo. Essa equação, portanto, não tem solução. Mais alguns exemplos. Essa equação do segundo grau, o que aconteceu com ela? Aparece o denominador. Então, a primeira coisa que tem que fazer é eliminar esse denominador. Vou tirar o mínimo múltiplo comum. No x ao quadrado não tem denominador. Quando não tem, é 1. No 5x é 2. E no termo C, o independente, é 2 também. O MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. Aí eu vou dividir os denominadores. Então, 2 dividido por 1 dá 2. Vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 5x, 5x. 12 dividido por 2 dá 1. Vezes 3, 3. E aqui no segundo membro também eu tenho que colocar 2 dividido por 1 dá 2, vezes 0 é 0. Eliminando os denominadores, porque eles têm igual, nós temos a equação de segundo grau. 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a 0. Calculando o discriminante, ou seja, o delta. Fazendo a substituição dos valores. O b é 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3 negativo. Delta é igual a 25. Olha, novamente, tenho 2 sinais negativos. Ele vai ficar positivo, que menos vezes menos é mais. Aí vou fazendo a multiplicação na ordem que aparece. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Delta igual a 49. O x menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vamos também fazer as substituições das letras pelos valores numéricos. O b é 5 positivo, então fica menos 5, porque a gente tem esse menos da fórmula, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 49, sobre 2 vezes 2, porque o a é 2. Efetuando os cálculos, fica menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. E 2 vezes 2, 4. Agora sim, nós vamos encontrar o x', que é com sinal positivo, fica menos 5 mais 7 sobre 4. Menos 5 mais 7, sinais diferentes, conservo do maior módulo e subtraio.
Então, nós vamos ter o quê? Que vai dar o quê? 2 sobre 4. Então, é igual a... Simplifica a fração. Divido em cima e embaixo por 2. Dá 1/2. Agora, o x, duas linhas. Vai ficar -5, -7 sobre 4. Observe que são os mesmos números. Só muda o sinal aqui, ó, no meio do 5, negativo, e do 7. Sinais iguais na adição, conserva o sinal e soma. 5 mais 7, 12, dividido por 4. 12 negativo dividido por 4 dá 3 negativo. As raízes da equação são 1/2 ou -3, ou 3 negativo. Agora, gente, nós vamos ver mais uns exemplos da lista de exercício, das tarefas que vocês fizeram. Essa tarefa é do dia 13 do dia 13. Lembram, ó? Do dia 20/4, desculpe, é do dia 20/4. Resolução de equação do segundo grau sobre fórmula de Bhaskara. Nós vamos pegar os exercícios lá da apostila de vocês, que é na página 115, módulo 2. Resolva as equações do segundo grau a seguir, usando a fórmula resolutiva. Observa que nessa primeira equação que nós temos aqui, olha, ela não está na forma reduzida. Primeira coisa, eu vou passar o 6 para o primeiro membro. Então, ele vai mudar o sinal. Fica x², ele repete, o 2x repete, mais 3 repete, menos 6 igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes. x² mais 2x menos 3 igual a 0. Então, o A vale 1, o B vale 2 e o C vale 3 negativo. Calculando o valor de delta, o discriminante. No lugar do B, 2 elevado ao quadrado, menos, repete o 4, o A é 1 e o C é 3 negativo, entre parênteses. 2 ao quadrado, 4. Menos vezes menos, mais 4 vezes 3, 12. Então, delta dá 16. Vamos calcular agora as raízes. Vamos substituir o B, o delta e o A pelos respectivos valores. B é 2, vai ficar 2 vezes menos da fórmula, menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de 16. Sobre 2 vezes o A, que é 1. X é igual a menos 2 mais ou menos raiz de 4 dividido por 2. Agora vamos achar as duas raízes. Vamos ter um x', que é igual a menos 2 mais 4 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O x, duas linhas. Menos 2 menos 4 dividido por 2. Dá menos 6 dividido por 2, dá 3 negativo. Portanto, aqui está vendo? O delta é positivo, 16. Nós tivemos duas raízes reais e diferentes.
Não esqueçam de colocar as respostas. Então, as raízes da equação do segundo grau são 3 negativo e 2 negativo. Aqui é a mesma coisa, olha. Primeira coisa, igualar a zero. Depois de igualar a zero, reduzir os termos semelhantes. Repete o x ao quadrado, repete o 6x. 11 menos 3 dá 8, igual a zero. O A é 1, o B é 6 e o C é 8. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Calculando, 6 ao quadrado, 36. Agora, de novo, ó, só tem um sinal negativo, permanece. Toda vez que é ímpar, né, os sinais negativos, põe negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Delta é igual a 4. Calculando as raízes, nós vamos ter menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2 vezes 1. Calculando os valores, fica menos 6, mais ou menos 2 dividido por 2. O x', nós vamos ter com sinal positivo, vai ficar menos 6 mais 2 dividido por 4, por 2. Sinais diferentes, conservo do maior, subtraio. Menos 4 dividido por 2 é igual a 2 negativo. X, duas linhas. Menos 6 menos 2 dividido por 2 vai ficar menos 8 dividido por 2. Vai dar menos 4. Então, as raízes do segundo grau são 4 negativo e 2 negativo. O C. Essa equação já está pronta. Está na forma reduzida. Então, direto, a gente pode tirar os valores de A, B e C. O A é 1, o B é 8, o C é 9, negativo. Agora, calculando o delta, fica 8 ao quadrado menos 4 vezes 1. O C é 9 negativo, então coloque entre parênteses. Delta é igual a 8 ao quadrado, 64. Mais 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Fazendo essa operação, o delta dá 100. E o x? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós vamos ter, fazendo a substituição, menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 100, 2 vezes 1. X é igual a menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10. 2 vezes 1, 2. Extraindo, separando as raízes, encontrando as raízes. X', menos 8 mais 10 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. X, duas linhas. Agora fica menos 8 menos 10 dividido por 2. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, vai dar 18 negativo sobre 2, dá o quê? 9 negativo. Então, as raízes da equação são 9 negativo e 1. Agora, a gente vai passar
lá para a equação, um problema nessa mesma tarefa, só que lá na frente. Olha, vai ser na página 117. Então, nós vamos ter o seguinte problema. As raízes da equação x² menos 5x mais 6 expressam as medidas dos lados de um retângulo em centímetros. Calcule a área e o perímetro desse retângulo. Então, nós vamos pegar aqui a equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. Retirando os coeficientes numéricos, A igual a 1, B igual a 5 negativo e C é igual a 6. Calculando o delta. O delta, no lugar do B, é 5 negativo, entre parênteses, porque há diferença. Vocês se lembram, se não colocar o parênteses, o menos não fica elevado ao quadrado, fica elevado ao quadrado somente o 5. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Negativo. 25 menos 24 é 1. Lembre-se que existe a raiz quadrada de 1, é 1 mesmo. Porque 1 vezes 1 dá 1. X é igual a menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, 2 vezes 1. X é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. O x', nós vamos pegar 5 mais 1 sobre 2. Dá 6 sobre 2, que é 3. O x duas linhas, vamos pegar 5 menos 1 sobre 2. Vai ficar 4 sobre 2 dá 2. Ora, os dois valores deram positivo. Mas falou assim que essas medidas expressam os lados de um retângulo. Então, nós vamos ter um retângulo aonde o comprimento é 2 e a largura... o comprimento é 3 e a largura é 2. Para calcular a área, é base vezes altura. Vai ficar o quê? 2 vezes 3, que dá 6 centímetros quadrados. Agora, o perímetro é a soma dos lados. Mas lembre que o retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Eu posso somar todas as medidas, 3 mais 3 mais 2 mais 2. Ou simplesmente colocar 2 que multiplica 2 mais 3. Resolve o parênteses, dá 5 vezes 2, dá 10 centímetros. Então, gente, por hoje, nós ficamos aqui. Até uma próxima aula.